Estamos de volta, mais um vídeo aí no canal, numa série de 3 vídeos. Nós estamos falando sobre os 3 amores e um destino. Falamos aí sobre o primeiro amor, que é o amor de Deus. Falamos sobre o amor próprio, amor pessoal, né? Ou o alto amor, né? O que é isso que tá voando aqui? É um mosquitinho. Mas deixa eu colocar aqui um fundinho pra gente. Vamos lá. Tá aí. E hoje nós vamos falar sobre o amor ao próximo, tá? Mas antes da gente iniciar, eu vou voltar aqui para a tela da leitura, que eu separei um texto. Fazer aquilo que toda pessoa no YouTube faz, né? Deixa aí o seu like se você já sabe que o conteúdo é bom. Se você ainda não é inscrito, se inscreve aí no canal, tá bom? E vamos aqui para nossa tela. Vamos lá. Esse é o texto que eu escolhi hoje para a gente falar sobre o amor ao próximo, né? Nós vivemos um tempo em que amar as outras pessoas, ou amar ao próximo, né? Nós vivemos num tempo de materialismo muito grande, onde as pessoas estão amando as coisas e usando as pessoas. E o certo seria amar as pessoas e usar as coisas, né? Mas vamos aqui para o texto. Diz assim o texto que eu escolhi, 1 Coríntios capítulo 13, versículo de 1 a 7. Diz assim: ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos, ainda que eu quem? Esse livro ele foi escrito pelo apóstolo Paulo, e ele vai começar a fazer um contraste aqui. Logo no início ele diz assim: ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como o metal que soa ou como o sino que tine. Ou seja, somente fazer barulho, né? É como simplesmente um som, um eco que se dissipa. E aqui ele fala da motivação que nós devemos ter nesse texto. Tudo aquilo que nós formos fazer, devemos fazer cuja a motivação tem que ser o amor, tá? Tem que ser o amor. E ele segue dizendo assim: ainda que tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, ou seja, ainda que ele profetizasse, falasse de coisas desconhecidas e soubesse de todos os mistérios e tivesse entendimento, e ele continua dizendo que ainda que ele tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes, e não tivesse o amor, que amor é esse que Paulo está falando? Ele diz: nada seria. Veja que ele usou o pronome pessoal eu, tá? Então isso aqui é muito pessoal. Ele está falando que o ministério dele, a chamada ministerial dele, tudo aquilo que motivava o apóstolo Paulo dentro do seu chamado e o propósito pelo qual ele dedicou o restante de toda a sua vida, foi revelar o perfeito amor, que é o amor de Deus. E a motivação que ele tinha para amar o próximo era cumprir o seu propósito. E ele diz que nada do que ele possuía, seja o dom de profecia, se ele tivesse todo o entendimento, toda a ciência, nada disso aproveitaria se não houvesse por trás o amor. Ele diz: nada seria. Nada seria. Ele reputa como sendo nada. E ele segue dizendo: e ainda que distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres. Veja bem, agora ele vai falar de despojar-se, de dar tudo aquilo que a maior riqueza que a pessoa possui, né, material. Aqui ele está falando de bens materiais. E ainda que eu entregasse o meu corpo para ser queimado. Veja bem, ele coloca o sacrifício humano
e não tivesse amor, mais uma vez ele vai reforçar, nada disso me aproveitaria, tá? Nada disso me aproveitaria. E ele vai dar agora algumas características, ele vai dar aqui algumas características desse amor que ele está falando. Ele vai dizer assim, ó, o amor é sofredor. Realmente, esse amor que ele está falando, quem ama de verdade, muitas das vezes sofre pelo próximo, sofre por ver um mendigo, olha o mendigo, ele vê ali um ser humano, uma alma. E se você ama o próximo, se você ama o seu semelhante, o ser humano, você sofre por amar aquela pessoa e ver aquela pessoa naquele estado. Ele diz que o amor é benigno, ou seja, o verdadeiro amor ao próximo, ele só quer ver o bem. Ele só quer ver o bem. Mesmo que ele seja desprezado, o verdadeiro amor. E Paulo, né, como Jesus, sofreram muita rejeição, foram desprezados, sofreram açoites. Mesmo assim, eles não amaldiçoaram e sempre promoveram o bem. Ele vai dizer que o amor ao próximo, o amor verdadeiro, ele não é invejoso. E falando de inveja, o invejoso, ele não quer o que você tem. O invejoso, ele não quer que você tenha o que você tem, tá? O amor não trata com leviandade, ou seja, o verdadeiro amor ao próximo, ele não é leviano, ele é sincero, ele é verdadeiro, ele, mais uma característica, não se ensoberbece. O verdadeiro amor não é soberbo, há simplicidade e humildade no verdadeiro amor. E ele vai continuar dizendo, o verdadeiro amor não se porta com indecência, né? O verdadeiro amor, ele é decente, ele é equilibrado. E diz aqui, não busca os seus interesses. Eu gosto muito dessa parte aqui. O verdadeiro amor não busca os seus interesses. Deixa eu dizer uma coisa. Deixa eu voltar aqui. A sua vida, a vida de todo ser humano, a gente às vezes busca dinheiro, coisas terrenas. O mundo busca coisas e acha que vai ser feliz tendo mais coisas, né? Busca dinheiro e dinheiro é bom, tá? Dinheiro não é ruim. Dinheiro ele traz felicidade. Felicidade não. Dinheiro traz facilidade. E dentro das facilidades que o dinheiro traz, ele promove sim, tá? A felicidade aonde ele chega e é usado como pão, tá? Porque dinheiro na mão de um idiota é só um idiota com muito dinheiro. E dinheiro na mão de uma pessoa má, e o dinheiro, eu sempre digo, é um ampliador de caráter. Você coloca muito dinheiro na mão de uma pessoa má e a maldade que ele carrega no coração vai ser ampliada. Então aqui, não busque os seus interesses. O verdadeiro amor, ele busca sempre fazer o próximo feliz. Pode parecer muito estranho para você. E eu tenho como filosofia de vida, sou casado, vai fazer 25 anos, eu estava até comentando com uma pessoa. Você quer ficar feliz? Faça a sua esposa feliz. Porque uma mulher infeliz, uma esposa infeliz, uma esposa mal cuidada, sabe? Você quer ser feliz? Faça alguém feliz.
Então não busca os seus interesses, busca o interesse do próximo, da outra pessoa. Erga, tá? Erga alguém, ajude alguém. Mas para isso, você precisa, sim, ter amor próprio. Porque o próprio Jesus diz que nós devemos amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Ou seja, se eu não consigo amar a mim, então não tenho identidade, não consigo amar o próximo também. Então eu vejo sentido, muito sentido, e a vida de Jesus só teve sentido, e a vida do cristão também, ela só passa a ter sentido quando você passa a erguer o próximo, quando você passa a olhar o caído e ali você começa a ver uma alma que está sangrando, está necessitada, às vezes somente que você a ouça. Então assim, o amor não se porta com indecência e não busca os seus interesses. Passa a buscar o interesse do próximo, inclusive, não tem nada a ver isso aqui, que eu vou só abrir um parênteses, quando você começa a empreender nesse mundo aqui, você passa a buscar o interesse das outras pessoas, né? Você passa a servir um grande número de pessoas e você começa a suprir uma dor, uma necessidade do local, do comércio, seja o que for. E quanto mais pessoas você vai servir com o seu empreendimento, você vai ser muito beneficiado. Por quê? Porque as pessoas estão dispostas a te pagar por isso. Estou dando aqui uma chave e é só um parênteses que eu fiz porque o assunto é o amor próprio, tá bom? Vamos voltar aqui no texto. Não busque os seus interesses, não se irrita, tá? O verdadeiro amor não é iracundo, ele não se irrita à toa, sabe? Ele não está berrando, ele não está esperneando. Uma hora eu vou falar sobre o fruto do Espírito. O fruto do Espírito, um dos, se nós podemos dizer assim, né? Se nós compararmos o fruto do Espírito de Gálatas capítulo 5, um dos gomos, porque é o fruto do Espírito, não são os frutos do Espírito, está lá, domínio próprio, né? E aquele que governa a si mesmo, ele não se irrita à toa, ele não é iracundo, ele não está gritando com ninguém. O verdadeiro amor, o amor ao próximo, ele não suspeita mal, sabe? Sabe aquelas pessoas que veem maldade em tudo e em todos? Sabe? O verdadeiro amor, ele é benigno, ele não suspeita, ele é vigilante. Nós devemos ser vigilantes, sim, mas a gente não fica aquela pessoa suspeitando e pensando sempre o mal das outras pessoas. A gente procura observar as pessoas e plantar o verdadeiro amor que a gente carrega servindo a outra pessoa. Não fica suspeitando da outra pessoa. Esse amor que Paulo fala não folga com a injustiça. Tem gente que quando vê o inimigo caído, ele se alegra, né? Ele se alegra com a queda do seu inimigo. E não faça isso, tá? Porque quem sabe Deus se apiedará, terá piedade do seu inimigo e se aborrecerá com você. Porque sabe de uma coisa, Jesus diz assim: orai pelos que vos perseguem e abençoai, né, aquele que vos maldize. Então assim, esse é o verdadeiro amor. Se você é um cristão, você não folga com a injustiça, com a coisa errada, sabe? Mas folga com a verdade, diz o texto ali, ó. Você se alegra com a verdade, você se alegra com o sucesso do outro. O verdadeiro amor, ele se alegra com o sucesso do próximo. Ele diz parabéns, né? Ele não tem inveja, não é invejoso, como nós lemos lá em cima. E vai dizer que esse amor tudo sofre,
Mais uma vez ele vai dizer que tudo sofre, tudo crê, acredita. Às vezes, algumas pessoas, até mesmo eu sou tido como, às vezes, de ser muito inocente, jamais chamaram de inocente, que para mim todo mundo é bom. Até que a pessoa me prove o contrário. Depois que ela me ferra, aí, né, mesmo assim, eu não carrego mágoa nem nada, porque se eu carregar a ofensa, eu tenho que perdoar ela. Então eu prefiro deixar ela em paz e tocar a minha vida. E o amor que Paulo está falando aqui, tudo suporta. Olha, talvez, deixa eu voltar aqui. Você me pergunte assim, Alexandre, quem é que é capaz? Quem é que é capaz de ser e de ter esse amor e expressar esse amor que você acabou de ler aí? Teve uma pessoa que foi tudo isso aí e é tudo isso aí. E eu vi isso num homem uma vez. E o nome dele chama-se Jesus. Por isso é que todo cristão deve ter como modelo Jesus. O modelo do cristão, tá? O modelo de homem perfeito é Jesus Cristo. O quanto, se Alexandre, você fosse avaliar, que a Bíblia diz, examine-se, pois, o homem a si mesmo, o quanto você, Alexandre, tem amado o próximo, o quanto da sua vida tem sido entregue a favor do próximo, Deus sabe. Estou aqui para falar de mim, mas deixo essa pergunta para você também. Quantas pessoas você tem entregado o verdadeiro amor, que é o primeiro vídeo, né? O amor de Deus. Quantas pessoas você tem falado do reino? Você é do reino? Você já conhece o reino? Olha, procure encontrar-se com Jesus, o homem. Não falo da religião cristã, porque Jesus, ele é uma pessoa, tá? E em Jesus não há religiosidade. Jesus é uma pessoa. Procure ele. Se você adquirir o verdadeiro amor, que é Cristo em nós, você vai encontrar o seu propósito, significado para a sua vida. E encontrando um significado para a sua vida, você vai entender que aquele que deu a vida para salvar a humanidade foi o único homem capaz de cumprir tudo isso que eu acabei de falar aqui, tá bom? Fica aí o terceiro vídeo. Se você gostou, deixa aí o seu like, não se esqueça, tá bom? E encerramos essa série de 3 vídeos aí. Vamos ver o que é que nós vamos falar aí nos próximos vídeos. Um grande abraço, fique com Deus e até o próximo.